Creche pega fogo e cachorro caramelo faz o impossível para salvar criança presa nas chamas. Imagine um cachorro caramelo correndo em direção a um prédio em chamas, latindo com todas as forças enquanto adultos em volta se entreolham, sem saber o que fazer. Dentro da creche, uma criança pequena está presa, e o tempo parece congelado. Ninguém entende como, mas é o cachorro que toma a dianteira. Ele desaparece entre a fumaça, se reaparece, minutos depois, com a criança nos dentes, ilesa. A cidade inteira para. E esse momento muda tudo. O que parecia ser apenas um ato de instinto animal, logo se transforma em algo muito maior. A conexão entre esse cachorro de rua, a menina salva e a cuidadora da creche vai mexer com as estruturas da cidade e dos corações de quem vive nela. Em uma jornada que dura um ano inteiro, vamos ver como a fé, o afeto e a coragem silenciosa de um cão maltratado vão unir uma comunidade inteira, se revelar segredos que ninguém estava preparado para encarar. Se você já está envolvida com essa história, curta o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar cada capítulo dessa trama cheia de emoção, reviravoltas e esperança. Porque às vezes, os maiores heróis têm 4 patas e um olhar que enxerga além das palavras. A manhã começou como qualquer outra na pequena cidade de São Joaquim das Flores. As senhoras varriam as calçadas com vassouras de piaçava, o rádio tocava modinhas antigas na mercearia do seu Djalma, e o cheiro de café coado se misturava ao do pão de milho recém-saído do forno da Dona Irene. Era uma cidade onde o tempo parecia andar devagar, até que tudo parou. Um latido rompeu a tranquilidade às 9h43. Alto, insistente, desesperado. O cachorro caramelo, conhecido por alguns como o Zé Ninguém, por outros apenas como o menino, circulava pela cidade havia anos. Sem dono, sem coleira, com uma leve mancada na pata traseira, ele era mais conhecido do que querido. Embora nunca tivesse feito mal a ninguém, também nunca havia sido realmente notado. Até aquele dia. Foi ele quem primeiro viu a fumaça subir da parte de trás da creche municipal, um pequeno prédio com janelas de madeira, pintadas de azul claro e decoradas com papel crepom colorido. Dentro, brincavam 17 crianças, sob os cuidados de 3 funcionárias, incluindo a coordenadora, uma mulher reservada e firme, conhecida por todos apenas como a dona da creche. A fumaça era fina no início, quase imperceptível. O caramelo farejou o ar, os pelos da nuca se eriçando. Ele correu até a grade da creche, onde latiu com força. E então, as chamas apareceram. Primeiro tímidas, lambendo a lateral da parede externa. Depois, ferozes, avançando com a rapidez de um segredo contado tarde demais. As crianças foram retiradas às pressas pelas auxiliares, todas menos uma, a pequena que vivia mais no mundo da imaginação do que no real. Era uma menina de olhos grandes e castanhos, calada desde sempre, com cabelos presos em 2 tranças desfeitas e um caderno de desenhos agarrado ao peito. Ela estava na brinquedoteca, escondida embaixo de uma mesa, onde costumava criar histórias em silêncio. Quando as funcionárias gritaram, ela não respondeu. E foi o caramelo quem percebeu. Sem pensar, ele correu em direção ao fogo. A cidade, em choque, apenas olhava. O corpo de bombeiros ainda estava a 10 minutos dali. A dona da creche gritava nomes, tentando contar as crianças. Quando percebeu a ausência da menina, seu rosto ficou branco como cal, falta uma. Gritou. O caramelo entrou por uma janela quebrada, ignorando o calor, a fumaça e a dor na pata já machucada. Dentro do prédio, o ambiente era outro mundo. O ar era grosso, cada passo parecia ser dado em um pesadelo. Mas ele seguiu. Farejou, escutou, moveu-se entre brinquedos derretendo e móveis tombados. E então a viu, encolhida, tremendo, olhos arregalados. O caderno ainda com ela. Ele se aproximou devagar, rosnando para o fogo como se fosse um inimigo físico. Encostou o focinho na menina. Ela hesitou. Depois, esticou o braço. E ele a puxou pela gola do vestidinho florido. Com dificuldade, e sem largá-la, o caramelo a conduziu para fora, cambaleando por entre a fumaça. A multidão gritou quando o viu sair com a criança nos dentes, delicadamente segura, como se fosse feita de vidro. A dona da creche caiu de joelhos.
A menina foi envolta em braços, o cachorro caiu ao lado, exausto, olhos semicerrados. O barulho das sirenes ecoou pela rua de paralelepípedos quando o corpo de bombeiros finalmente chegou. Mas o herói já tinha feito sua parte. Naquela noite, a cidade não dormiu. A notícia se espalhou como as brasas que horas antes ameaçaram levar tudo embora. O cachorro caramelo, até então invisível, virou lenda. Os mais velhos disseram que era um anjo enviado por Deus. As crianças o desenhavam com capa de super-herói. O padre da igreja, durante a novena, agradeceu em voz trêmula pela vida poupada e pela lição que viera na forma mais humilde da criação. No entanto, nem tudo foi festa. Enquanto muitos queriam protegê-lo, um grupo de moradores mais rigorosos começou a questionar a presença de um animal de rua circulando tão livremente, ainda mais próximo das crianças. Um político local, vereador da cidade, aproveitou-se da comoção para se exibir diante das câmeras, propondo uma solução responsável ou retirar todos os animais das ruas. Na calçada da creche chamuscada, a cuidadora encarava o animal, agora deitado sobre uma toalha velha, entregue por uma das mães. O olhar da mulher era fixo, distante. Ninguém sabia, mas a imagem daquele cão exausto, protegendo uma criança, havia reaberto uma porta trancada há anos dentro dela, uma lembrança que doía tanto quanto aquele dia. Ela se agachou devagar, colocou a mão sobre o focinho do caramelo, e ele não se mexeu. Apenas fechou os olhos e suspirou. Pela primeira vez em muito tempo, a mulher sentiu vontade de chorar. Ali, entre cinzas e silêncio, algo havia mudado. Um cachorro de rua, invisível e ferido, fizera o impossível. E, sem saber, resgatara não só uma criança, mas uma cidade inteira do seu adormecimento. 2 dias haviam se passado desde o incêndio, mas São Joaquim das Flores ainda parecia estar presa naquele momento. As paredes chamuscadas da creche continuavam de pé, agora cercadas por uma fita de isolamento improvisada com barbantes e sacolas plásticas coloridas. O cheiro de fumaça persistia no ar, misturado ao aroma das flores que começavam a brotar nos ipês espalhados pelas calçadas. O cachorro caramelo estava provisoriamente abrigado no quintal da igreja, em uma casinha improvisada feita com caixas de feira, panos velhos e uma almofada que fora doada por uma das crianças. O nome O Menino começava a circular entre os moradores com mais carinho e menos ironia. Quem cuidava dele agora era a dona da creche, que passava todos os dias por ali com uma vasilha de comida e outra de água. Ainda não o tocava com intimidade, mas observava com atenção. Havia algo no olhar daquele cachorro, um entendimento silencioso que a deixava desconcertada. Ela própria estava mudada. Passava mais tempo calada, menos envolvida com a papelada que se acumulava para a reconstrução da creche. Dormia pouco. Sonhava com fumaça. Com o latido. Com a menina. A criança, por sua vez, continuava sem dizer uma palavra. Internada por precaução no pequeno hospital da cidade, ela aceitava os cuidados médicos com a passividade de quem carrega um peso maior que sua idade. Os desenhos, no entanto, tornaram-se sua única linguagem. Desde o incêndio, ela desenhava o cachorro. Sempre ele. De capa, sem capa. Com olhos de gente. Às vezes, com asas. A psicóloga enviada pela Secretaria de Educação sugeriu que a menina estivesse sofrendo de mutismo seletivo, um trauma emocional que a impedia de se comunicar verbalmente. Mas a cuidadora sabia que era mais profundo do que isso. Ela começou a visitar a menina no hospital com frequência, levando consigo os desenhos que as outras crianças haviam feito do caramelo. Mostrava um por um, como se estivessem conversando por imagens. Em uma dessas visitas, deixou escapar um comentário: "Você sabia que ele também tem medo de gente?" A menina levantou os olhos. A cuidadora viu. Era a primeira reação emocional desde o incêndio. Um pequeno milagre. Na rua, o cachorro já não era mais um invisível. Crianças iam até o portão da igreja deixar pedaços de pão, potinhos com restos de almoço, brinquedos velhos. A cidade começava a se dividir: de um lado, quem via nele um herói, do outro, os que consideravam perigoso ou glorificar um animal de rua. O vereador começou a se manifestar.
Falava em rádios locais, criticava a irresponsabilidade de deixar um cachorro abandonado tão próximo de crianças. Disse que ele deveria ser recolhido, examinado, vacinado, no mínimo. Usou palavras fortes como ameaça sanitária. O povo, no entanto, começava a não ouvir tanto. Enquanto isso, a cuidadora começava a enfrentar um conflito interno mais profundo do que admitia. O vínculo com o cachorro a inquietava. Não era apenas gratidão. Era uma sensação estranha de familiaridade, como se aquele animal representasse algo que ela vinha evitando há muito tempo. E havia também a menina. O modo como ela o olhava. O silêncio dela era o mesmo que ela carregava em si desde que sua irmã sumira da cidade há mais de 10 anos, levando consigo um segredo que a mulher ainda não tivera coragem de contar nem para si. Uma tarde, ao levar comida para o caramelo, a cuidadora notou algo estranho. Ele estava lambendo a pata traseira com insistência, e mancava mais que o habitual. Com muito esforço, conseguiu se aproximar. O cachorro não fugiu. Permaneceu ali, ofegante, mas confiante. Ela então viu que havia uma ferida antiga, mal cicatrizada, talvez de um atropelamento antigo ou de maus tratos. Naquela hora, sentiu uma pontada no peito. Não era pena. Era reconhecimento. Na mesma semana, levou o cachorro ao único veterinário da cidade, um homem gentil chamado Dr. Marcelo, que cuidava mais de vacas do que de cães. Ao ver o estado da pata, Dr. Marcelo se indignou. Esse bicho tem sobrevivido com essa dor há muito tempo. E ainda teve forças para entrar naquele fogo. A cuidadora pediu um tratamento. Dr. Marcelo fez o possível, mas recomendou repouso absoluto. Quando ela explicou que o cachorro estava num quintal improvisado, o veterinário deu um sorriso e disse: "Então acho que ele merece um canto mais digno, né?" Naquela noite, ela o levou para casa. Foi um gesto pequeno, quase automático. Mas para a cidade, foi como um estandarte. As crianças desenharam o caramelo na casa nova. As senhoras da novena começaram a fazer planos para uma arrecadação e sugeriram uma casinha ou como as de rico. E o padre anunciou que a missa do domingo seguinte seria em honra à criação que nos ensina mais do que palavras. Mas nem todos celebraram. O vereador intensificou sua campanha, agora propondo a criação de um centro de zoonoses. Em uma reunião pública, insinuou que a cuidadora estaria sendo manipulada emocionalmente, incapaz de separar o animal de símbolo. A reação foi mista. Alguns concordaram, mas muitos mais começaram a se levantar contra ele. Do outro lado da cidade, a menina saiu do hospital. A cuidadora foi buscá-la pessoalmente. Ao vê-la, o cachorro se levantou com dificuldade. Ela correu até ele, ajoelhou-se, e o abraçou. E foi nesse momento, com o focinho do cachorro encostado em seu pescoço, que ela murmurou a primeira palavra desde o incêndio. "Menino." A cuidadora estremeceu. O cachorro abanou o rabo devagar. E o coração da cidade, mais uma vez, foi tocado pelo que não se pode explicar com lógica. A cidade de São Joaquim das Flores, embora pequena, começava a se dividir de maneira clara. A história do cachorro caramelo e da criança salva nas chamas circulava pelas esquinas e praças, onde se discutia o futuro daquela amizade improvável. De um lado, os que viam o animal como um herói, um símbolo de coragem e lealdade. Do outro, os que o viam como uma ameaça, um animal de rua ou que não deveria estar perto das crianças. A cuidadora da creche, agora mais próxima de meninos, como todos passaram a chamar o cachorro caramelo, enfrentava uma tensão crescente. Ela sabia que ele era mais do que um simples animal, ele era o ponto de conexão entre ela, a menina e a cidade inteira. Mas havia algo que ela ainda não conseguia entender completamente, algo que o cachorro e a menina compartilhavam que ela começava a perceber aos poucos. Era como se a memória de um trauma antigo pairasse sobre todos, uma sombra que ela se recusava a encarar. Nos primeiros dias após a menina ser trazida de volta para casa, os dias passavam lentamente, como se o tempo estivesse em pausa. Ela ficava no canto do sofá, observando o menino de longe. O cachorro, por sua vez, parecia mais calmo. O olhar fixo da criança era penetrante,
como se tentasse entender o mundo à sua volta, enquanto as mãos pequenas desenhavam sem parar. Ela desenhava Menino sempre. Mas, em seus desenhos, o cachorro ganhava características quase humanas. Era como se ele fosse mais do que um simples animal para ela, mais do que um herói de rua. Ele era uma conexão com algo que ela havia perdido, algo que não podia ser dito em palavras, mas que estava gravado no fundo de sua alma. A cuidadora não sabia como lidar com isso. Ela passava as manhãs observando a menina e o cachorro interagirem. Eles se compreendiam de uma maneira silenciosa, como se fossem cúmplices de um segredo antigo. Quando a menina desenhava, Menino ficava ao seu lado, observando-a com paciência, como se estivesse esperando que ela dissesse algo. Foi em uma manhã fria que a primeira grande reviravolta aconteceu. A cidade havia se reunido em um evento na Praça Central para discutir o destino de Menino. O vereador estava lá, com um semblante sério, propondo uma vez mais a retirada do cachorro das ruas, alegando que ele não deveria ser mantido em um ambiente tão próximo das crianças. Os apoiadores da ideia de preservá-lo estavam lá também, mais unidos do que nunca. A cuidadora foi uma das últimas a se levantar para falar. Ela sentiu o peso daquelas palavras no peito, mas sabia que era hora de se posicionar. Ela olhou para a cidade inteira, as pessoas que a viam com desconfiança, e para o vereador que a acusava de agir de forma irresponsável. Menino não é só um cachorro, ele é parte de algo maior. Ela começou, sua voz trêmula. Ele foi quem salvou a vida da minha filha. Ele é a razão pela qual eu ainda respiro, porque vi nele o que eu mais temia, o reflexo de algo que eu perdi há muito tempo. O silêncio tomou conta da praça. Todos os olhos estavam voltados para ela. O cachorro, deitado ao seu lado, parecia entender o momento. Sua presença parecia mais pesada do que nunca. A cuidadora olhou para a menina, que estava ao lado dela, com os olhos fixos no cachorro. Ela sabia que o olhar da menina era cheio de um segredo que ela não podia entender completamente. Mas sentia que, ao dizer aquelas palavras, algo dentro dela também estava sendo libertado. Era como se finalmente estivesse enfrentando o que havia acontecido há tantos anos. Eu perdi minha irmã, disse a cuidadora, a voz falhando. E eu nunca contei a ninguém. Não falei, porque eu não sabia como. O que Menino fez, o que ele representa para minha filha, talvez seja a chance de eu também começar a falar. O vereador tentou interromper, mas o murmúrio da cidade tomou conta da praça. Pessoas começaram a se levantar, aplaudindo, gritando palavras de apoio. O vento, que antes estava gelado, parecia se acalmar. A presença do cachorro, em sua simplicidade, tinha tocado algo mais profundo em todos. A cuidadora sabia que algo tinha mudado ali. Não era apenas sobre o cachorro. Não era sobre o incêndio ou o que ele havia feito. Era sobre a cura que estava começando a acontecer em cada um deles, de maneiras que eles nunca imaginariam. Ela sentiu os olhos da cidade sobre ela, e pela primeira vez, não teve medo. Naquele instante, o vereador, cercado pela pressão do povo, teve que recuar. A votação para decidir o destino de Menino foi marcada, mas a cidade sabia o que queria. O amor por um animal de rua havia se transformado em algo mais forte, mais humano. Naquela noite, quando a cuidadora e a menina voltaram para casa, o cachorro as seguiu. Ele entrou, sem ser convidado, e se deitou no tapete da sala, com a pata ainda dolorida. A cuidadora olhou para ele e então percebeu que Menino não era só o herói daquela história. Ele era a chave para algo muito maior, algo que ela não tinha percebido até agora. E naquele momento, com os três reunidos na sala quieta, a cidade sabia que aquela história estava apenas começando. A manhã seguinte estava especialmente calma, o céu de São Joaquim das Flores parecia mais claro, como se refletisse a decisão da noite anterior. As ruas, embora pequenas e simples, agora pareciam mais iluminadas, como se o sol estivesse mais próximo. A cidade, que antes estava dividida, agora parecia mais unida, um sentimento que crescia a cada dia, impulsionado pelo cachorro caramelo e pela coragem da cuidadora. A votação que aconteceria naquela semana ainda pairava como uma sombra na cidade. Muitos já tinham se posicionado a favor de Menino, mas outros continuavam desconfiados.
A história de um cachorro de rua salvando uma criança se espalhara rapidamente pela região, mas as cicatrizes do passado de São Joaquim das Flores não eram fáceis de curar. O medo do desconhecido, de tudo que era o diferente, ainda estava enraizado em algumas pessoas. A luta para aceitar o cachorro como parte da cidade não era apenas sobre ele, mas sobre algo mais profundo que a cidade tinha que confrontar. A cuidadora sabia disso. Ela sabia que, apesar de tudo o que o cachorro tinha feito, ele ainda era um símbolo de algo que muitos não queriam ver. E mais, o peso do que ela própria carregava, o peso de um segredo que havia sido mantido por tanto tempo, se estava começando a se tornar insuportável. Ela estava começando a entender que a presença de menino não era um acaso. O cachorro não apenas tinha salvado a vida da criança, ele também estava lhe dando a oportunidade de confrontar seu próprio passado. Quando ela se aproximava de menino, ela via nele um reflexo do que ela havia perdido e do que ainda não tinha sido curado. Nos últimos dias, a menina começava a se abrir, um pouco mais a cada dia. Ela desenhava, mas também falava, sussurrando palavras que pareciam nascer do fundo de sua alma. A cada frase, a cuidadora sentia uma pontada em seu peito. Não eram apenas palavras. Eram lembranças de algo perdido há muito tempo. Algo que ela não queria, mas sabia que precisava enfrentar. Era uma tarde quente de sexta-feira, e a cuidadora estava sentada no banco da praça, observando o cachorro brincar com as crianças. Ele corria atrás de uma bola, saltando e mostrando uma energia que ela nunca tinha visto antes. As crianças riam, e, por um momento, parecia que o mundo tinha parado de girar. Mas não para a cuidadora. Ela estava em um turbilhão de pensamentos. As palavras da psicóloga ecoavam em sua mente. Ela está apenas em silêncio. O que ela realmente precisa é ser ouvida. O problema não era o silêncio da menina, mas o silêncio dela mesma. O peso do que não tinha sido dito estava cada vez mais insuportável. Foi nesse momento que o telefone tocou. A cuidadora olhou para a tela. Era a mãe de uma das crianças da creche, Dona Cleusa, uma senhora respeitada na cidade. Ela a convidava para um café, e a cuidadora, embora hesitante, aceitou. Ao chegar na casa de Dona Cleusa, ela foi recebida com carinho e cuidado, como sempre. Mas havia algo no ar. Um silêncio tenso, como se a conversa já estivesse sendo aguardada há algum tempo. Sente-se, querida, disse Dona Cleusa, com a voz suave, enquanto preparava o café. Eu sabia que uma hora ou outra a gente ia precisar conversar sobre tudo isso. A cuidadora se sentou com as mãos no colo, sentindo um nó na garganta. Ela sabia que aquela conversa era mais importante do que qualquer coisa que pudesse ser dita. Eu sei o que está pesando no seu coração, começou Dona Cleusa, com uma serenidade que parecia vir de uma sabedoria adquirida ao longo de décadas. Todos nós temos segredos, não é mesmo? E, às vezes, o maior segredo é o que nos impede de viver em paz. A cuidadora olhou para Dona Cleusa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ela sentia como se aquelas palavras fossem mais do que uma simples conversa. Eram como um convite para enfrentar o que estava guardado. Começou, a voz falhando. Eu perdi minha irmã. Ela foi embora há tantos anos, e eu nunca falei sobre isso. Eu não sei como. Dona Cleusa observou com compreensão. Não havia julgamento em seu olhar, apenas acolhimento. Às vezes, o que mais precisamos é de tempo. Tempo para nos curarmos. Tempo para dizer o que nunca conseguimos dizer. E, de alguma forma, esse cachorro, menino, trouxe esse tempo para você. Ele não apenas resgatou sua filha, mas trouxe você de volta para si mesma. Aquelas palavras tocavam um ponto profundo no coração da cuidadora. Ela sentiu, pela primeira vez, que talvez não fosse tarde demais para curar as feridas do passado. Talvez fosse hora de finalmente dar um passo adiante. Naquele momento, a menina entrou na casa, segurando uma folha de papel. Ela a entregou à cuidadora sem dizer uma palavra, mas com um olhar que carregava uma paz que há muito tempo não se via. A cuidadora pegou o papel. Era um desenho de menino, mas não como ela o conhecia. Era um desenho de um cachorro de 4 patas, mas com uma estrela brilhante em seu peito.
Ao lado dele, estava uma criança, de olhos fechados, com um sorriso tranquilo. A cuidadora olhou para a menina e depois para o desenho. Com os olhos cheios de lágrimas, ela sussurrou: "Ele é a nossa estrela. Ele nos trouxe de volta." Naquele momento, a cidade parecia mais próxima, mais unida. O futuro de Menino ainda estava em jogo, mas a certeza de que a cidade havia mudado era inegável. O cachorro não só tinha salvado uma vida, mas tinha reacendido uma chama em todos, fazendo-os lembrar do que realmente importava: a cura, a aceitação e a força de enfrentar o passado. São Joaquim das Flores parecia um lugar diferente naquela manhã, como se o vento tivesse trazido algo novo e revigorante. As ruas, antes impregnadas de desconfiança e separação, agora pareciam mais leves, como se todos, de alguma forma, estivessem esperando por uma mudança. E essa mudança estava prestes a acontecer. A votação sobre o destino do cachorro caramelo se aproximava, e com ela, um clima de tensão crescente. As pessoas já haviam se posicionado, mas o que parecia ser uma decisão simples estava mais complexo do que ninguém imaginava. A cidade estava dividida: uma parte acreditava que Menino era um símbolo de resiliência, uma força do bem, outra parte ainda via o cachorro como uma ameaça, uma sombra do que não era controlável. O medo do desconhecido, do animal que ninguém conhecia de verdade, ainda pairava sobre as cabeças de alguns. A cuidadora sabia que a situação estava longe de ser resolvida. Havia agora uma responsabilidade maior do que nunca. Ela não poderia apenas defender o cachorro. Ela precisava, também, defender a cidade, a sua cidade, e as pessoas que, de alguma forma, haviam se envolvido na história dele. Ela precisava fazer a ponte entre as diferenças, curar as divisões, e dar uma chance para que todos vissem o que ela já sabia: de Menino era mais do que um cachorro. Ele era um símbolo de cura. A decisão estava marcada para sexta-feira. O salão de reuniões da prefeitura estava abarrotado de moradores. A pressão estava visível nos rostos de todos. Na mesa de deliberativas, o vereador estava mais uma vez na linha de frente, pronto para defender sua proposta de que Menino fosse levado para um centro especializado e que, consequentemente, fosse retirado da cidade. A frase ou ameaça sanitária ainda ecoava nas bocas de alguns. O vereador já havia perdido apoio, mas ele ainda tinha uma carta na manga e a ideia de que a cidade precisava de controle e ordem para manter a segurança das crianças e dos moradores. Para ele, Menino representava um caos incontrolável, algo que estava fugindo das regras estabelecidas. Para ele, um animal de rua nunca poderia se tornar um herói, ou melhor, algo que merecesse ser tratado como tal. Naquele dia, a cuidadora estava mais nervosa do que imaginava. Estava sozinha na frente da sala de espera, olhando para o vazio. Sua mente estava acelerada. Ela sabia que qualquer palavra errada, qualquer hesitação, poderia virar contra ela e contra o cachorro. A menina, que estava sentada em um banco ao lado, olhava-a com um sorriso gentil, como se tentasse transmitir a confiança que ela mesma não conseguia encontrar. Menino estava com eles, em um cantinho no fundo da sala, observando tudo com a calma característica que só ele possuía. O cachorro parecia saber o que estava acontecendo, como se ele próprio estivesse ciente do peso de sua presença na cidade. Ele, que havia salvado uma vida, agora estava lutando pela sua própria sobrevivência. Enquanto os minutos passavam, a cuidadora sentiu um frio no estômago. As palavras de Dona Cleusa ainda estavam com ela, ecoando em sua mente. É hora de você se abrir, de dizer o que nunca foi dito. Mas o que ela mais temia era o que aconteceria se ela realmente deixasse o passado falar. O momento da votação finalmente chegou. Todos estavam em seus lugares, aguardando o início das discussões. A cuidadora estava na fila para falar, com o coração acelerado. Ela sentiu a pressão de centenas de olhos sobre ela, mas sabia que não podia recuar. O vereador levantou-se primeiro, falando de forma enfática, com sua postura autoritária que costumava dominar as reuniões. Ele destacou, mais uma vez, a necessidade de segurança e de não permitir que um animal de rua ficasse tão próximo das crianças. Menino, por mais que tenha feito um gesto heróico, continua sendo um risco para a saúde pública e a ordem desta cidade. Não podemos simplesmente aceitar algo fora das regras.
O silêncio que se seguiu foi cortante, mas antes que a cuidadora pudesse reagir, um som familiar surgiu. Menino, deitado no chão, levantou-se com um movimento lento e firme. Ele olhou diretamente para o vereador, e seus olhos, calmos mas penetrantes, pareciam avaliar cada palavra dita. A cuidadora sentiu uma onda de coragem tomar conta de seu corpo. Ela se levantou, sem hesitar, e caminhou até a frente da sala. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas sobre menino, ela começou, a voz calma, mas cheia de determinação. Mas, por favor, me ouçam. Ela respirou fundo antes de continuar. Menino não é apenas um cachorro. Ele é um símbolo de cura. Ele nos ensina que podemos mudar. Ele nos ensina que o amor e a compaixão podem existir onde menos esperamos. Ele não é uma ameaça. Ele é a esperança. Naquele momento, a cidade parecia suspensa. As palavras da cuidadora estavam carregadas de um significado que ia além do simples debate sobre um cachorro. Ela falava sobre o que estava acontecendo na cidade. Ela falava sobre o que todos estavam vivendo. Ela olhou diretamente para o vereador e, em sua mente, se deu conta de algo que ela nunca havia reconhecido até então. Ele estava lutando contra algo muito maior do que um cachorro de rua. Ele estava lutando contra a mudança, contra a possibilidade de aceitar que a cidade poderia ser diferente do que era. E, naquele momento, ela sabia que era essa mudança que todos estavam buscando, e que, sem ela, ninguém poderia seguir em frente. O vereador, agora visivelmente incomodado, tentou interromper, mas o murmúrio da sala foi tão forte que suas palavras se perderam. As pessoas começaram a se levantar, aplaudindo. A cidade estava de pé, não contra o vereador, mas contra o medo de algo novo, algo fora do controle. As vozes da cidade se uniram em um apoio unânime a menino. A votação foi rápida. Não havia mais dúvidas. Menino seria aceito, não apenas como um herói, mas como um membro da comunidade. O vereador, derrotado, deixou a sala com um olhar amargo. Mas para a cuidadora e para a menina, aquele era o primeiro passo de um novo caminho. Eles haviam vencido, não apenas a batalha pela aceitação de menino, mas também pela aceitação de si mesmos e de sua cidade. Era o início de um novo capítulo para todos. A decisão tomada naquela reunião não era apenas sobre menino, mas sobre toda a cidade. O cachorro caramelo havia sido aceito, e com isso, não apenas a sua permanência em São Joaquim das Flores estava garantida, mas também uma mudança sutil, porém significativa, na maneira como a cidade via a si mesma. Aqueles que antes estavam céticos, que duvidavam da presença de um cachorro de rua ou entre as crianças, agora começavam a repensar o conceito de pertencimento e de comunidade. A cuidadora, agora aliviada, mas ainda com o peso da responsabilidade sobre seus ombros, voltou para casa naquela noite com a menina e menino. A casa parecia mais silenciosa do que o habitual, mas havia uma paz ali, como se finalmente algo estivesse no lugar certo. Nos dias seguintes, a cidade começou a sentir as primeiras consequências da vitória. As ruas estavam mais animadas, as pessoas mais dispostas a olhar para o cachorro e entender seu papel na história da cidade. Menino, com sua natureza tranquila, andava pelas praças, pelas ruas e até pela entrada da creche, onde as crianças o recebiam com gritos de alegria e carinho. Ele, que havia sido visto como uma ameaça, agora se tornava um símbolo de superação. Mas não tudo era simples. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. A mudança que parecia surgir com a aceitação de menino não era sem desafios. Havia, ainda, aqueles que não estavam dispostos a aceitar que a cidade mudasse tão rapidamente. E, como em qualquer transformação, surgem as resistências. Naquela semana, a cuidadora recebeu uma visita inesperada. Dona Cleusa, sempre com seu olhar atento e acolhedor, foi até sua casa, carregando consigo uma caixa cheia de papéis e documentos. Como você está, minha filha? Perguntou Dona Cleusa, com seu sorriso suave. Acho que precisamos conversar sobre o próximo passo. A cuidadora olhou para ela, curiosa.
Dona Cleusa era uma mulher experiente, com uma sabedoria que vinha de anos de vida simples, mas cheia de compreensão sobre o comportamento humano. Ela sabia que o momento de vitória havia chegado, mas também sabia que, para manter essa vitória, precisaria de muito mais do que apenas a aceitação popular. Era preciso estabilidade, estrutura e um plano claro para o futuro. O que aconteceu, Dona Cleusa? Perguntou a cuidadora, enquanto se sentava no sofá, olhando para a caixa que a mulher trazia. Dona Cleusa respirou fundo antes de falar, sua voz carregada de gravidade. Eu fiz algumas pesquisas. Falei com as autoridades da cidade, com os vizinhos e alguns outros moradores. Descobri que, embora a maioria tenha aceitado o menino, ainda existem algumas vozes que querem vê-lo longe daqui. Algumas pessoas ainda não conseguem esquecer de onde ele veio. E, mais importante, o que ele representa. A cuidadora sentiu um peso no peito. Ela sabia que essa batalha não estava ganha de forma definitiva, que o caminho ainda seria árduo. Então o que devemos fazer? Perguntou, mais preocupada do que gostaria de admitir. Dona Cleusa olhou para ela com um olhar firme. Precisamos trabalhar para integrar menino ainda mais à comunidade. Ele não pode ser visto apenas como uma vitória temporária. Temos que mostrar que ele é mais do que um símbolo de superação. Ele é parte de todos nós. As palavras de Dona Cleusa fizeram a cuidadora refletir sobre o papel que ela própria desempenhava nesse processo. Ela sabia que estava enfrentando algo mais profundo do que imaginava, uma mudança cultural. A cidade, com todas as suas tradições e costumes, precisava se ajustar a um novo paradigma, onde a aceitação e a empatia eram mais importantes do que o medo do desconhecido. Naquela mesma tarde, enquanto ela refletia sobre o que deveria fazer, menino, como se sentindo a tensão no ar, se aproximou da menina, que estava brincando no jardim. O cachorro deitou-se ao seu lado, seu olhar tranquilo e constante, como se tentasse transmitir uma calma que parecia escassa. A menina, com sua energia suave, começou a desenhar novamente, mas desta vez, seu lápis parecia mais firme. Os desenhos que ela fazia não eram mais apenas de menino. Ela agora desenhava a cidade, as pessoas que ela conhecia, seus amigos, todos juntos com o cachorro. Era como se ela estivesse criando, sem saber, a representação de uma comunidade unida. A cuidadora observava de longe, emocionada. Era como se o simples ato de desenhar fosse a chave para a transformação que todos estavam vivenciando. Nas semanas seguintes, a cuidadora tomou uma decisão importante, ela começaria a organizar encontros comunitários, atividades nas praças, onde menino pudesse interagir com as crianças e com os adultos da cidade. A ideia era mostrar que o cachorro era, na verdade, um elo, uma ponte entre diferentes mundos, entre o que as pessoas achavam ser possível e o que, na verdade, era. Menino se tornava cada vez mais uma figura central na vida da cidade. Ele já não era mais apenas um cachorro de rua, mas um símbolo de inclusão, de amor e, acima de tudo, de que todos merecem uma chance, independentemente de onde vêm ou de quem são. No entanto, como em todas as mudanças significativas, surgiram obstáculos. Alguns moradores da cidade continuavam a não se conformar com a ideia de um cachorro de rua ocupando o espaço de todos. Eles sentiam que, por mais que menino tivesse feito algo heróico, ele ainda era um ser inferior e que não deveria estar entre as pessoas respeitáveis da cidade. Esses pensamentos surgiam principalmente entre os mais velhos, que carregavam consigo uma visão rígida do que era certo ou errado. Havia também aqueles que viam a aceitação de menino como um sinal de fraqueza, como se a cidade estivesse se submetendo a um cachorro e ignorando questões mais importantes, como a saúde pública. Esses moradores começaram a protestar nas praças, levantando cartazes e fazendo discursos inflamados sobre a necessidade de preservar a ordem. Para eles, a presença de menino representava uma ameaça ao equilíbrio da cidade, algo que estava fora de controle. Mas, como sempre, a presença silenciosa de menino em sua simplicidade falava mais alto do que qualquer protesto. Ele estava lá, no centro das discussões, sem nunca fazer uma única palavra. Seu olhar tranquilo, seu comportamento calmo, transmitiam a mensagem mais forte de todas: ele era parte da cidade, não porque precisava ser aceito, mas porque ele já havia se tornado uma parte fundamental dela. E,
Com o tempo, aqueles que estavam em dúvida começaram a perceber. Menino não era um fardo. Ele não era um risco. Ele era um reflexo do que a cidade poderia ser, uma comunidade que aceita, que cuida, que ama e, acima de tudo, que acredita que, mesmo as coisas que vêm de lugares inesperados, têm o direito de fazer parte do todo. A cuidadora, agora mais tranquila, sabia que os desafios não tinham terminado. Mas também sabia que a cidade estava no caminho certo. E ela, menino e a menina, haviam sido os catalisadores dessa transformação. O sol despontava tímido no horizonte, espalhando sua luz dourada por São Joaquim das Flores, como se a cidade estivesse finalmente se preparando para um novo dia. Mas, para a cuidadora e para menino, o amanhecer não era apenas sobre o início de uma nova rotina, era sobre uma cidade inteira que começava a entender o que realmente significava ser uma comunidade. Embora a votação sobre a permanência de menino já tivesse sido vencida, havia ainda muito trabalho a ser feito. A cuidadora sabia que a aceitação de menino era apenas o primeiro passo em um longo caminho de mudanças. A cidade precisava de mais ações concretas para transformar a boa vontade em algo duradouro. Precisavam, mais do que nunca, estabelecer um verdadeiro plano de inclusão para menino, e para os que ainda não acreditavam na sua permanência. A ideia da cuidadora era simples, mas radical para aqueles que ainda estavam hesitantes. Ela queria criar um programa de interação entre as crianças, os moradores e menino. Algo que unisse ainda mais as pessoas, que as fizesse enxergar o cachorro como parte de sua vida, não como um estranho, mas como um amigo. O objetivo era que todos pudessem ver o valor do cachorro e, consequentemente, o valor das coisas que ele representava, o amor incondicional, a aceitação e, acima de tudo, a importância da solidariedade. A primeira iniciativa foi uma série de passeios organizados pela cuidadora, onde menino acompanharia as crianças nas praças e parques da cidade, de mãos dadas com elas, mostrando aos adultos que o cachorro era seguro e, mais importante, que ele ajudava a ensinar as crianças sobre empatia, responsabilidade e respeito aos animais. Ela sabia que era um risco, mas também sabia que, sem riscos, não haveria mudanças reais. Foi então que, durante o primeiro passeio, algo inesperado aconteceu. Enquanto as crianças brincavam ao redor de menino, algumas ainda com receio, o cachorro se afastou do grupo e correu para um canto distante da praça, onde um homem estava sentado em um banco, olhando para o chão com um semblante cansado. Menino se aproximou devagar, parando bem à sua frente, e olhou fixamente para o homem, que não reagiu de imediato. Era um homem mais velho, com as mãos gretadas e as roupas gastas, sentado em silêncio, como se estivesse em um lugar muito distante. Ele parecia não notar ninguém ao seu redor, perdido em seus próprios pensamentos. Mas quando o menino se aproximou, algo mudou. O homem, com um suspiro profundo, olhou para o cachorro com um olhar perplexo. Por um momento, parecia que ele não sabia o que fazer com o gesto de afeto de menino. Mas, lentamente, ele estendeu uma das mãos, tocando suavemente a cabeça do cachorro. A cuidadora observava de longe, sentindo uma mistura de surpresa e esperança. Ela sabia que o que acontecia ali, naquele momento simples e silencioso, tinha um poder imenso. O homem, que parecia perdido no mundo, havia encontrado algo que despertava nele uma emoção há muito esquecida, da conexão. Menino continuou ali, ao lado do homem, como se aguardasse por algo. E logo, algo inexplicável aconteceu. O homem começou a falar. Não de forma exagerada, mas o suficiente para que a cuidadora pudesse ouvir suas palavras. Você me lembra de um cachorro que tive quando era mais novo, e ele disse com a voz rouca, quase em um sussurro. Ele sempre me fazia companhia, me fazia sentir que ainda valia a pena acordar todos os dias. A cuidadora, tocada pela cena, caminhou até o homem e, com delicadeza, se aproximou. Acho que menino pode ajudar todos nós, ela disse, com um sorriso gentil, sem pressa. O homem a olhou, sem dizer nada. Ele apenas continuou acariciando o cachorro, mais calmo agora, como se de alguma forma encontrasse ali a paz que procurava. Não havia mais resistência, apenas aceitação. Essa cena se repetiu nos dias seguintes, quando o menino começou a interagir com outras pessoas da cidade. Ele tocava vidas de uma forma silenciosa, mas profunda.
Pessoas que, até então, tinham receio ou desconforto com sua presença, começaram a se aproximar, a conversar. O cachorro se tornou uma ponte, ligando corações, curando mágoas e traumas que nem sempre eram visíveis, mas que estavam ali, esperando para serem curados. Porém, como era de se esperar, a mudança nem sempre é tranquila. Alguns dos moradores mais conservadores começaram a ver os passeios com o menino como uma ameaça. Eles argumentavam que a cidade estava perdendo seu caráter tradicional, que tudo estava ficando descontrolado. A ideia de um cachorro se tornando uma espécie de símbolo estava, para eles, se tornando uma afronta. Um grupo de pessoas começou a pressionar o conselho da cidade para revisar a decisão que havia sido tomada semanas antes. Eles exigiam que menino fosse retirado das praças e dos espaços públicos, argumentando que ele ainda era um risco para a saúde e segurança das crianças. A pressão aumentava a cada dia, com debates e protestos ganhando força nas ruas. Para a cuidadora, essa era uma batalha difícil, mas não impossível. Ela sabia que precisava continuar o trabalho que começara, mostrando a todos o verdadeiro valor de menino. Ela não estava lutando apenas pela presença do cachorro, mas pela própria definição do que significava ser parte de uma comunidade. Ela sentia que, agora mais do que nunca, precisava ser a voz do animal que, com seus gestos simples, estava transformando tudo. Com o apoio das crianças e de muitos moradores, que estavam cada vez mais apaixonados pelo cachorro, a cuidadora se preparava para enfrentar uma nova reunião no conselho da cidade. Sabia que, dessa vez, a batalha seria muito mais intensa. Mas, também sabia que, de alguma forma, essa luta por menino era, na verdade, uma luta por algo maior. Era uma luta pela aceitação das diferenças, pela construção de uma cidade mais inclusiva, mais aberta ao novo. E enquanto o sol se punha em São Joaquim das Flores, a cuidadora olhava para o menino, que estava deitado aos seus pés. O cachorro, como sempre, parecia entender o momento, como se soubesse que, apesar de todos os desafios, ele estava prestes a deixar um legado na cidade, um legado de união, de superação e de amor. O dia da reunião do conselho da cidade chegou, e com ele, uma sensação de apreensão pairava no ar. As ruas de São Joaquim das Flores, normalmente tranquilas, estavam agora cheias de pessoas, algumas a favor de menino, outras contra. A cuidadora olhava pela janela de sua casa e via a movimentação. As vozes da cidade, antes sussurradas, agora se tornavam um clamor claro e audível. Ela sabia que o futuro de menino, e talvez o futuro da própria cidade, estava em jogo naquele momento. O debate seria acirrado. Havia muitos que viam o cachorro como um símbolo de aceitação, mas também muitos que viam sua presença como uma ameaça ao que consideravam ser a ordem natural da cidade. A cuidadora, junto com as crianças e os pais que haviam apoiado o menino desde o início, se dirigiu até a Câmara Municipal. Ao chegar, viu uma multidão se amontoando diante do prédio, algumas pessoas segurando cartazes com mensagens como "O cachorro não é herói", e "O por que menino?". As palavras estavam impregnadas de desconfiança e medo, mas também havia cartazes com mensagens de apoio: "O menino, amigo da cidade", e "A aceitação é a verdadeira vitória". Dentro da Câmara, os membros do conselho já estavam sentados, esperando pela chegada dos moradores. As cadeiras estavam cheias, e o ambiente estava tenso, com murmúrios entre as pessoas. A cuidadora sentou-se ao lado de algumas mães e pais, que também estavam ali para defender menino, e olhou para os membros do conselho. A tensão era palpável. O presidente do conselho, um homem mais velho e com expressão séria, iniciou a reunião. Ele anunciou que a pauta seria a permanência ou não de menino nas ruas e praças da cidade. Em seguida, abriu a palavra para os cidadãos. A cuidadora sentiu o peso do momento em seu peito. Era agora ou nunca. Primeiro, um dos moradores mais conservadores se levantou. Era um homem que, há algumas semanas, havia protestado contra a presença de menino. Ele iniciou seu discurso com veemência, falando sobre a desordem que o cachorro poderia causar, citando teorias sobre segurança e a saúde pública, como se o cachorro fosse um risco iminente. A cuidadora sabia que ele estava apenas expondo seus medos, mas suas palavras eram convincentes para aqueles que ainda não tinham certeza de que menino estava contribuindo para a cidade.
Quando ele terminou, a cuidadora se levantou, sentindo a responsabilidade de defender a causa que agora carregava. Ela sabia que sua fala não poderia ser apenas emocional, deveria ser racional, forte. Tomou uma respiração profunda antes de começar. O que menino fez não foi apenas salvar uma criança. Ele transformou a maneira como vemos a todos ao nosso redor. Ele não é um risco, ele é uma oportunidade, começou, com firmeza. Uma oportunidade de aprendermos a ser mais humanos, de sermos uma cidade mais inclusiva, onde, acima de tudo, vemos uns aos outros com empatia e aceitação. As palavras dela ecoaram pela sala. O silêncio tomou conta por um momento, e ela sentiu os olhares pesados de quem ainda não estava convencido. Mas ela continuou, determinada. Menino não é só um cachorro. Ele é um símbolo de tudo o que precisamos lembrar, que não importa de onde viemos ou o que enfrentamos, todos merecemos ser tratados com dignidade. As crianças da nossa cidade aprenderam com ele mais do que poderiam aprender em qualquer escola. Ele nos ensina a amar sem julgamento. Ela olhou para os olhos de todos no conselho, esperando que cada um visse o que ela via, no potencial de transformação que menino representava para todos. A cuidadora deu um passo atrás, sentindo-se vulnerável diante de tantas pessoas que ainda não compreendiam o que estava em jogo. Mas sabia que, mesmo diante das críticas, a verdadeira mudança já havia começado a acontecer. Quando a reunião terminou, o conselho decidiu que haveria uma votação final sobre a permanência de menino. Havia muitas pessoas divididas, mas a cuidadora sentiu que ela havia feito tudo o que poderia para mudar as perspectivas. A sensação de estar lutando por algo maior do que ela mesma a enchia de esperança. Nos dias seguintes, a cidade parecia estar em um estado de expectativa constante. Não era mais sobre menino ser apenas um cachorro. A cidade estava se preparando para decidir se seria capaz de ser uma cidade que realmente acreditava na aceitação. Aqueles que ainda resistiam à ideia de menino sentiam que o que estava em jogo não era apenas o cachorro, mas a visão de cidade que estavam dispostos a abraçar. Na manhã da votação final, a cuidadora se preparou para o que estava por vir. Ela sabia que não havia garantias, mas estava pronta para qualquer resultado. Ela e menino caminharam até a praça central da cidade, onde os resultados seriam anunciados. A menina que costumava brincar com o menino a acompanhava, com um sorriso de confiança no rosto, sem saber o peso daquele momento. A praça estava cheia de pessoas, e o ar estava tenso. A cuidadora se posicionou ao lado de menino e esperou, com o coração apertado. O presidente do conselho se levantou e, com um olhar sério, começou a falar sobre a votação. Hoje, a cidade tomará uma decisão importante. Será sobre o que queremos para o futuro de São Joaquim das Flores. Se estamos prontos para aceitar, de fato, todos que vivem aqui, ou se vamos fechar os olhos para a mudança e o que ela representa. A cuidadora apertou a pata de menino, sentindo-o ali ao seu lado, tão firme quanto ela, e aguardou ansiosamente pelo resultado. A praça de São Joaquim das Flores estava repleta de pessoas, todas aguardando com os corações acelerados. Havia algo mágico no ar, como se o vento estivesse levando as esperanças e os temores de cada um. As árvores, com suas folhas douradas pelo outono, pareciam mais silenciosas do que nunca, como se a cidade estivesse esperando para respirar, aguardando o veredito. A cuidadora permaneceu firme ao lado de menino, seu olhar fixo no presidente do conselho, que agora se preparava para anunciar o resultado da votação. Ela sentia os olhares sobre ela, os olhares de quem não sabia o que aconteceria, de quem ainda não acreditava em uma cidade que pudesse realmente mudar. Menino, com seus olhos brilhantes e a calma habitual, parecia ser a personificação de tudo o que a cuidadora acreditava, uma cidade que, apesar das dificuldades e resistências, poderia se transformar em um lugar mais acolhedor. Ela sentia o peso da responsabilidade de toda a luta que haviam travado, mas também sabia que não estava sozinha. Ela tinha ao seu lado as crianças, os pais que a apoiaram, e agora até mesmo algumas das pessoas mais céticas, que haviam começado a ver o cachorro de uma maneira diferente. O presidente do conselho levantou a mão, e um silêncio profundo se fez entre a multidão. Ele olhou para todos, um a um, como se quisesse medir a temperatura da cidade,
como se estivesse tentando entender até onde a resistência poderia ir. Após dias de debates, audiências públicas e muita reflexão, é hora de tomar a decisão. Se ele começou, com uma seriedade que todos podiam sentir. A votação sobre a permanência de Menino nas ruas e praças de São Joaquim das Flores foi concluída. E agora, aqui, nesta praça, todos saberão o resultado. Os olhos da cuidadora se encheram de lágrimas. Não era o medo do resultado, mas a intensidade do momento. A batalha que haviam travado, a mudança que ela acreditava que estava acontecendo, todo o processo de luta e aceitação que ainda estava por vir, estava agora prestes a ser definido. O presidente do conselho ergueu o braço e anunciou, com uma pausa dramática que parecia durar uma eternidade: a decisão é pela permanência de Menino. A cidade de São Joaquim das Flores, com base nos votos e nas evidências de que ele não é um risco, mas um símbolo de inclusão e compaixão, decide que Menino continuará a fazer parte de nossas vidas. Um grito de alegria irrompeu de todas as partes da praça. As pessoas começaram a aplaudir, gritando palavras de apoio. As crianças correram para Menino, que parecia compreender o significado daquele momento com sua alegria usual. Elas o cercaram, acariciando sua pelagem dourada, enquanto os adultos, alguns com olhos marejados, observavam a cena com um sorriso genuíno. A cuidadora não conseguiu segurar as lágrimas. Ela abraçou o menino, sentindo o calor do corpo dele contra o seu, e olhou para a multidão, agora mais unida do que nunca. Aquela era a cidade pela qual ela lutou, aquela era a cidade pela qual Menino lutou, e, no fundo, ela sabia que a vitória não era apenas sobre ele, era sobre todos. Sobre a possibilidade de mudança, sobre a chance de aprender, de crescer e de ser mais do que apenas um conjunto de regras e barreiras. Embora a vitória fosse doce, o preço da transformação não foi sem esforço. Durante todo o processo, a cuidadora soubera que nem todos aceitariam a mudança de imediato. Havia ainda desafios pela frente. As resistências, embora superadas por agora, poderiam voltar a surgir. Mas ela também sabia que a luta de Menino e de todos que estavam com ele, havia criado uma base sólida, um ponto de partida para algo maior do que qualquer resistência. Nos dias seguintes à votação, a cidade começou a sentir os efeitos dessa decisão. Menino passou a ser visto não apenas como um cachorro de rua, mas como um elo entre pessoas. Muitos moradores começaram a se envolver mais na vida comunitária. As crianças participaram de atividades em conjunto, as famílias começaram a organizar eventos para ajudar uns aos outros. A cidade se tornava mais unida, e o que parecia antes um cenário de divisão, agora se transformava em uma oportunidade para crescimento coletivo. A cuidadora, embora satisfeita, sabia que ainda havia muito por fazer. Não se tratava apenas de Menino ou da cidade. Tratava-se de um movimento, de uma ideia maior, de que todos tinham algo a aprender uns com os outros, e que, apesar das diferenças, todos mereciam um espaço para viver com dignidade. E, assim, São Joaquim das Flores entrou em uma nova fase. Menino, com seu olhar doce e comportamento leal, continuou a ser o símbolo da cidade. Ele caminhava ao lado das crianças, mas também com os adultos que começaram a entendê-lo de maneira mais profunda. Cada passo que dava em direção a uma nova pessoa era uma prova de que a mudança estava acontecendo. E a cuidadora, com seu coração grato, sabia que o maior presente que ela poderia dar à cidade era a chance de viver com mais compaixão e menos medo. O futuro parecia promissor. Menino, mais do que nunca, havia cumprido sua missão. Ele havia ensinado à cidade a beleza da aceitação, do amor e, sobretudo, da união. Enquanto o sol se punha sobre São Joaquim das Flores, a cuidadora e Menino, mais uma vez, se sentaram sob a sombra da velha árvore na praça. A cidade estava mudada, mas o amor de Menino e sua missão ainda estava em seus corações. E a cuidadora, olhando para o horizonte, sabia que, com Menino ao seu lado, não havia limites para o que poderiam conquistar juntos. A cidade de São Joaquim das Flores, agora, parecia diferente. O movimento nas ruas era o mesmo de antes, mas havia algo no ar, algo sutil, mais poderoso. O clima estava mais leve, as pessoas mais abertas. As praças, onde Menino costumava correr e brincar com as crianças, eram agora espaços de encontro e diálogo, onde antigos adversários se uniam em uma causa comum, de viver em harmonia.
Era uma manhã tranquila quando a cuidadora se sentou à beira da praça, observando o menino brincar com as crianças, como fazia todos os dias desde a grande votação. Os risos ecoavam por toda parte, mas ela não conseguia deixar de se lembrar do longo caminho que haviam percorrido para chegar até ali. O medo, as dúvidas, as conversas acaloradas e os protestos. Tudo parecia agora um distante eco, como se a cidade, de alguma forma, tivesse superado suas barreiras internas. Menino, com seu pelágio dourado, corria em círculos, seu entusiasmo contagiando a todos. Ele era, agora, mais do que nunca, parte da cidade. Era um símbolo da transformação, um lembrete de que as coisas poderiam ser diferentes, de que, mesmo nas situações mais inesperadas, havia espaço para a mudança. A cuidadora observava, com os olhos marejados de emoção. Ela sabia que havia feito o que era certo, mas o que mais a tocava não eram as palavras ou as vitórias legais. Era a mudança real que ela via ao seu redor. Vez por outra, ela encontrava um velho conhecido, alguém que, no passado, teria descartado a ideia de menino como parte da cidade, mas que agora o cumprimentava com um sorriso. Ela sabia que ali estava a verdadeira vitória. Enquanto isso, os membros do conselho da cidade, que haviam sido parte da votação, começaram a aparecer nas praças e ruas de São Joaquim das Flores. Alguns, com um pouco de vergonha por não terem acreditado de imediato, se aproximavam da cuidadora e de menino, com gestos de desculpas silenciosas, mas sinceras. A transformação não estava apenas nas crianças ou nos mais jovens. Era uma transformação completa, que tocava a todos. Uma tarde, durante um evento de celebração organizado pela cidade, a cuidadora subiu ao palco para falar. Não era mais sobre defender menino ou lutar por algo que já havia sido conquistado. Era um momento de reflexão sobre o impacto que todos haviam gerado na cidade, sobre como, juntos, haviam mudado a narrativa de São Joaquim das Flores. Com um microfone na mão, ela começou, com a voz firme, mas carregada de emoção. Quando começamos essa jornada, muitos de nós tínhamos medo. Medo do novo, medo do diferente. Mas o que aprendemos com o menino é que o que realmente importa é o que nos une, não o que nos separa. Menino não é apenas um cachorro. Ele é a nossa coragem. Ele é o nosso coração. Ele nos mostrou que não precisamos temer o que não entendemos. Em vez disso, devemos abrir os nossos corações e dar espaço para que possamos crescer juntos. O público aplaudiu, e as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da cuidadora. A cidade, que antes parecia dividida, agora parecia mais unida do que nunca. As crianças, com os olhinhos brilhando, olhavam para o menino como se ele fosse o herói que sempre soubera que ele seria. E, de certa forma, ele era. Não um herói daquelas histórias épicas, mas o herói do cotidiano, aquele que, sem palavras, fez mais do que qualquer discurso poderia, e ele trouxe as pessoas de volta para o coração da cidade. Menino, com seu olhar profundo e terno, se aproximou da cuidadora, colocando a cabeça em seu colo. Ela o acariciou, como sempre fizera, mas, naquele momento, o gesto tinha um significado diferente. Era como se ela dissesse, sem palavras, que a jornada havia chegado ao fim, mas que o trabalho de todos estava apenas começando. A cidade estava agora mais forte, mais solidária. A ideia de que cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de uma sociedade melhor parecia ter se enraizado no coração de todos. E, por mais difícil que fosse o caminho, todos sabiam que as lutas haviam sido vencidas com base naquilo que realmente importava, a compaixão, o respeito e a união. Menino virou-se para olhar a praça cheia de pessoas. Ele estava ali, no centro de tudo, com sua natureza simples, mas poderosa. Ele não precisava de grandes feitos para ser o herói da cidade. Seu simples gesto de amor incondicional havia tocado cada alma em São Joaquim das Flores, e a cidade jamais seria a mesma. A cuidadora se levantou, com o menino ao seu lado, e juntos caminharam até o centro da praça, onde uma grande árvore estava plantada, essa árvore que simbolizava a nova fase da cidade. Era uma árvore frondosa, cujas raízes haviam se espalhado pelo solo fértil das ideias de aceitação e convivência pacífica. Lá, a cuidadora se virou para o menino, sorrindo pela primeira vez sem a pressão de qualquer desafio iminente. Ela sabia que, juntos, haviam feito história.
A cidade estava mais viva, mais empática. E, ao olhar para a árvore, ela se sentiu confiante de que, assim como ela cresceria, também cresceriam os frutos da transformação que haviam semeado. No fim, Menino não era apenas um cachorro de rua. Ele era um símbolo de tudo o que era possível quando se acreditava na bondade. Ele tinha, de fato, mudado o coração de todos, e, de alguma forma, ele havia cumprido sua missão de ser a luz em tempos de escuridão. Com os risos das crianças ao fundo e o vento suave acariciando seu rosto, a cuidadora olhou para o horizonte e disse, quase como uma promessa, menino, você fez mais do que poderia imaginar. Agora, a nossa cidade é um lugar melhor para todos. E tudo isso foi por causa de você. E, assim, a história de Menino chegou ao fim. Mas a jornada de São Joaquim das Flores estava apenas começando. E no centro dela, sempre, haveria um cachorro dourado, correndo livremente pelas praças, com o coração cheio de amor. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o herói, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.